Graciane Volotão, professora no município de São Gonçalo, quase 20 anos, militante do Partido dos Trabalhadores, candidata a vereadora. Como é que você vê a educação no município hoje, Graciane? Pois é, Dimas, a gente está num período muito difícil para a educação municipal de São Gonçalo. A educação municipal de São Gonçalo está sendo abandonada, foi abandonada nesses anos, né, nesses últimos 4 anos principalmente, além do ataque à educação pública que foi feito com os servidores públicos municipais. Covardia, né? Uma covardia, um pacote de maldade. Primeiro, ele faz um ataque com o plano de carreira, onde ele ignora que nós tínhamos um plano de carreira no nosso município que valorizava os profissionais. Era pouquinho, era pingadinho, mas esse pingadinho, ao longo dos anos, nos dava uma dignidade na aposentadoria. Sim, E aí o que acontece hoje é que a maioria dos profissionais de educação estão indo embora do nosso município, estão preferindo passar para outro município, ou então se aposentar. Houve uma correria para se aposentar, porque não vale mais a pena trabalhar no município de São Gonçalo. Além do ataque, logo no primeiro ano desse prefeito, ele atacou os servidores do magistério e, em seguida, no ano seguinte, atacou todos os servidores públicos municipais com a questão do estatuto do servidor. Então, houve duas mudanças traumáticas para a gente, né? Em relação à educação, a gente precisa dizer também que ele só inaugurou uma única creche municipal. sim. E E não a fez gente investimento nas escolas, sabe né? que não é o suficiente. A gente precisa de mais creches e não fez nenhum investimento nas escolas. As escolas passaram, os profissionais de educação passaram, os alunos também, né? Passaram um sufoco nesse calor infernal aí que nós vivemos, né, nos últimos Porque as anos. salas não estão climatizadas. As salas de Não aula há não têm, investimento na não educação. há investimento, E onde não não há. investe na educação, a barricada avança. A educação recua e a barricada avança. Perfeito, Dimas, perfeito. Agora, é lamentável, Graciano, que a gente veja, vivencie todo esse quadro que você relatou aqui de terra arrasada na educação, seja por falta de investimento no funcionário público, seja por falta de investimento na estrutura mesmo do ensino, né? É lamentável que a gente perceba isso e vivencie isso no momento que a cidade mais tem recursos na história. Mais de quase 3 bilhões de reais de investimento da venda da SEDAI, 1 bilhão, de orçamento secreto, de governo do estado que colocou recurso aqui, do PAC, né? A cidade viveu o melhor momento e infelizmente pegou esse dinheiro e fez maquiagem em obras de visibilidade no centro da cidade e esqueceu uma causa tão nobre que é a educação. 55% do jovem gonçalense hoje, o MEC acabou de divulgar, analfabetos, né? E aí, quando a gente pensa num jovem analfabeto, a gente pensa com uma probabilidade muito grande desse jovem analfabeto segurar um fuzil e contribuir para a situação que o município vive hoje, né? De aumento de barricada, de falta de segurança, de terror, né? Do medo na cidade, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu não sei se soube que ontem houve um tiroteio, uma operação policial e uma professora foi baleada, né? Então, Sim, assim, outra questão que a gente enfrenta é porque as escolas são as únicas que estão, de fato, sendo o equipamento do Estado dentro dessas comunidades. sim. Porque a ausência do poder público é clara ali, né? Não Ainda mais depois tem. da barricada, né? Pois é. A população vive uma prisão, né? Você tem que dar voltas e mais voltas para você chegar até a sua casa. Tem barricadas fixas, tem barricada móvel, então é uma coisa horrível, porque a população não tem. Se tiver que socorrer alguém, se tiver que sair numa emergência, é um caos, né? Para as pessoas que moram neste local. Agora, para os profissionais de educação e também para as crianças, assim, viver naquela tensão é Sim. muito difícil mesmo. Você não tem hora para acontecer uma operação policial dentro desses locais, né? E o risco é muito grande que as pessoas sofrem ali. Uma outra medida também é essa questão, ao saber que está acontecendo uma operação policial, a Secretaria de Educação insiste em manter aulas. Como você dá aula para as crianças com tiroteio acontecendo ao redor da Coloca em comunidade, né? risco Toda a comunidade ali está em risco, né? as As crianças, os crianças professores, os estão. profissionais. E assim, ainda bem que não aconteceu nada com nenhuma criança, né? Nesse momento, mas a gente sabe, por exemplo, o caso do João Pedro, né? Que foi Sim, assassinado dentro da sua própria casa. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, é muito grave. A falta de investimento
porque valorização dos profissionais e qualidade da educação não é apenas... Caminha junto, né? Pois é. Não é apenas você colocar mais escolas, tem que colocar condições de trabalho, né, Sim. para os profissionais ali, condições dos alunos aprenderem Esse e grupo mais que está vagas, no né? governo, ele tem uma visão muito parecida com o do Bolsonaro, né? Que acha que investimento em Isso mesmo. educação é despesa, né? Investimento Pois em é. educação não é despesa, é É investimento. investimento. Né? É construção de futuro. É Né? investimento. E é lamentável. Eu queria assumir um compromisso aqui, Graciane, com você e com todos os profissionais de educação e todos os servidores públicos do município. Né? A gente vai revogar esse pacote de maldades. Ótimo, Teve gente muito bom. no primeiro dia. A gente sabe que no primeiro dia às vezes é difícil por causa das questões burocráticas, mas na primeira semana, no primeiro mês, mas nós vamos revogar. É uma decisão Isso, política isso. Né? isso. E infelizmente isso acontece no mesmo momento que São Gonçalo nunca viu tanto recurso. A cidade hoje é uma cidade bilionária. O orçamento da cidade hoje é generoso, né? Pois é, não adianta ter o recurso e não saber administrar, não colocar no lugar certo, né? Porque é uma Exatamente. escolha. É uma escolha. A educação tem que ser prioridade, porque você só acaba com a violência, você só cuida da população de fato quando você investe em educação, em Sim. cultura, E- como está lá no seu programa de governo. Perfeito. E a inclusive, educação não é só escola, né? Começa lá na né? creche. Não, E perfeito. você acabou de dizer que não foi feito investimento em creche. Não tem investimento em creche. É uma questão muito delicada, essa questão da creche, porque isso afeta diretamente as mulheres. As mulheres, elas precisam das creches. As creches hoje, municipais, não trabalham em um horário que atende a mulher no seu tempo de trabalho, né? O horário é reduzido, até por conta disso, né? Porque o professor, ele tem um horário parcial. Então, quando ele tem um horário parcial, eles acabam dividindo esse horário e os alunos saem mais cedo. Quer dizer, a mãe que sai do seu trabalho lá às 17 horas, ela não tem condições de estar pegando seu filho às 16 horas, Perfeito. né? Ou então no horário parcial. Não tem como trabalhar dessa maneira, né? Graciane, na construção do nosso plano de governo, a gente tem escutado vários gonçalenses, né? E eu tenho escutado muitas mães, você colocou na questão da mãe, e eu tenho escutado assim, dois discursos que têm me preocupado muito, porque ele tem se tornado constante, né? O primeiro é da mãe, que consegue arrumar um emprego fora, que diz que está preocupada porque vai trabalhar fora, em Caraí, Copacabana, cuidar do filho da madame, cuidar da casa da madame, e os filhos dela ficam muitas vezes abandonados ali, e não tem creche, e Isso tem uma mesmo. barricada perto de casa, e ela fica preocupada com o futuro. Isso Né? mesmo. E o outro discurso também que tem sido constante é de escutar as mães falarem assim, eu estou levando meu filho de manhã cedo, né, 8 horas para a sala de aula, para a escola, e já fico sentado no banco da praça da frente da Porque escola, não tem professor. porque não tem professor, esperando dar 9h15 que É vão liberar minha isso criança. Então, que mesmo. sistema de saúde é esse? De Né? Cadê educação. R$1 bilhão? Aham. Cadê os bilhões de reais da venda da SEDAI e todos os outros recursos que o município recebeu para que a gente construa uma cidade melhor? Ou a gente acha que nós vamos construir cidade investindo só em concreto e em asfalto? Né? O resultado tá aí, o povo está querendo ir embora para onde? No Maricá, né? Para Maricá. Né? E a gente precisa dar um basta nisso, né? Sim, claro, com certeza. É importante demais a gente destacar aí esse compromisso. Eu cheguei a fazer até um vídeo reforçando o seu compromisso, porque esse compromisso da questão da revogação do nosso plano de carreira, ele dá para a gente um novo horizonte. Porque o que aconteceu, de fato, foi muito difícil para a categoria dos Foi um profissionais golpe, de né? educação. Foi um golpe, foi um golpe. Então, eu tive algumas Um golpe de quem não ligações, gosta de gente, né? não gosta de gente não investe na cidade, Na porque vida das o pessoas. servidor, você atacar o servidor, você está atacando todos os serviços públicos Sim, da desmotiva, cidade, né? né? Desmotiva. E aí o que acontece? Acaba fazendo um monte de contrato. E aí as pessoas fica todo mundo rendido ao prefeito do momento, porque Verdade. o pessoal do concurso vai embora. Quem é estatutário vai embora, não tem como, né? Assim, eu encontrei muita gente ao longo desse período chorando, falando, olha, Graciane, não tem condições mais de trabalhar em São Gonçalo. É muito difícil. Não tem material para trabalhar, não tem clima adequado para poder fazer o ensino-aprendizado, barricada em tudo quanto é lugar, violência em tudo quanto é lugar. Então, não tem condições de trabalho e ainda por cima, nosso salário não está conseguindo pagar nada. A gente não está conseguindo sustentar nossas famílias. O professor gonçalense, na região, é um dos que ganha o menor salário. Menor salário, isso aí. E aí, isso acaba acontecendo o quê? O professor vai embora e aí a Secretaria de Educação não tem como, porque assim, é atividade fim.
Atividade fim não tem que ser contratação. Sim. Entende? Infelizmente, assim, quando começa a ficar um número muito grande, a contratação acaba tendo que acontecer. Mas é por um período curto, porque a atividade fim da educação é o professor concursado. Então, o que a gente tem hoje é uma carência muito grande de profissionais, de professores na rede municipal, uma quantidade de escola mínima, porque a gente precisa, um território do tamanho do nosso, a gente precisa de mais escolas, de mais creches, o tamanho é mínimo e ainda por cima a gente tem aí esse ataque que é o nosso salário sem condições de a gente se manter. Então, assim, é necessário ter esse olhar cuidadoso para o servidor público, porque o servidor está na ponta, ele está cuidando lá do CRAS, do CREAS, ele está cuidando lá da saúde, do pessoal da saúde. Então, o servidor, a guarda municipal, a gente viu agora, né, a situação da guarda municipal, a situação é a falta do pagamento adequado dos servidores. Então, é grave o que aconteceu no município durante esse tempo, é grave a gente precisa entender que educação é investimento, sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta, porque eu li lá no seu plano de governo, a educação está passando pelo plano de governo inteiro, né? Educação ambiental, Sim. educação profissionalizante. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Assim, tem educação de jovens e adultos, que é uma pauta tão delicada, sabe? Porque a gente vem, ao longo de muitos anos, vendo o desmonte da educação de jovens e adultos no município. Então, cuidar da educação de jovens e adultos também é muito necessário, porque, infelizmente, nós não temos uma população, nós temos indicadores aí que diz que a população não está alfabetizada. Sim. Né? Os nossos jovens não são alfabetizados. 55%, né? taxa altíssima. Vergonha, gente. Pois é. Se a gente não investe na educação, né, das crianças e dos jovens no período adequado da idade escolar, a consequência é o quê? Você precisar de mais escolas de educação de jovens e adultos para poder alfabetizar, para poder dar condições dessas pessoas entrarem no mundo do trabalho. Sim. Né? E a gente, ao longo do tempo, a gente está vendo que a educação não está sendo tratada da maneira adequada e, consequentemente, a gente está com um número maior de pessoas sem saber ler e escrever, sem ter a sua formação completa. Então, cuidar dessa pauta da EJA é muito necessária, com muito carinho, porque são pessoas que precisam não só da certificação, mas também precisam de outros conhecimentos que, infelizmente, foram negados na idade adequada, né? Porque também, uma outra questão, às vezes tem a formação ali, está ali matriculado, mas como ele está sem professor, ele não está tendo aula de verdade. Né? Ele não está tendo aula. E é um tal de dar um jeitinho, de bota um plano de estudo, bota não sei o que lá, e dá um jeitinho para poder... Você tem que encerrar o ano letivo daqueles alunos. Então, às vezes, o aluno não teve aula de matemática, não teve aula de português, não teve aula de ciência. Como? E aí você, assim, depois lá na frente, tem consequência. E grave para esse jovem. E a cidade paga. E a cidade paga, exatamente. Aí o número de desemprego. Verdade. Né? Aí o número de desemprego. Então, acho que essa pauta é uma pauta muito delicada, que eu queria te pedir para ter muita atenção no seu governo, que a gente espera que você seja eleito e que a gente tenha isso. E também a pauta do ensino profissionalizante. Né? Importante. A gente tem, por exemplo, a gente tem o CIUG, que é um centro de cursos importantíssimo na nossa cidade. Acho que abrir mais espaços de centro de línguas, de formação de cursos de informática, de cursos avulsos para a população é muito legal. Uma outra questão é a pauta da educação especial, educação inclusiva. Nós temos uma quantidade enorme de estudantes que estão com seu direito ao acesso à educação negado. Porque não tem professor para atuar. Professor especializado, né? Isso, professor de apoio especializado. E aí, a gente precisa cuidar disso e cuidar também dos centros de inclusão. Nós temos um centro de inclusão municipal, até hoje não foi criado nenhum outro. E nós temos, que é o SIM, e nós temos atualmente 2 centros de referência em autismo. Não sei se você lembra, mas foi lá no período, lá atrás, a gente Secretaria de Saúde e Educação. A parceria Saúde e Educação, exatamente, e conseguimos criar a Clínica Escola do Autista, que depois houve o desmonte ali, mas a gente fez uma luta interna e conseguimos conquistar o centro de referência em autismo. Foi o primeiro da cidade, né? Exato, a Clínica Escola do Autista, lá em 2015, 2016, né? Que estávamos juntos, né? Saúde e educação. E aí,
É uma conquista que eu me orgulho muito e Sim. que pena, porque assim, teve muitas famílias que foram muito beneficiadas. Se a gente tivesse mais centro de referência no município, seria muito importante, porque nós tínhamos, naquele período, em 2016, o censo que nós fizemos pela educação, nós descobrimos que tínhamos mais de 3 mil estudantes em idade, estudantes não, minto, pessoas em idade escolar que tinham já o laudo de autista, de TEA. Essas pessoas, elas tiveram um tempo curtíssimo para poder se cadastrar no censo, lançar no censo, foi pela internet e ainda foi anunciado Sim, pelo Diário Oficial, ou verdade. seja, a gente Transparência. sabe que muita gente não teve acesso ao censo para poder informar. Isso em 2016, 15, acho que foi 2015. Acho que foi 14, 14, 15. né? 14, 15, uma coisa assim. E aí, naquele período. E aí, a gente sabe que hoje a gente tem um acesso maior aos laudos né? As pessoas têm, tá conseguindo um diagnóstico mais rápido de autismo, coisa que lá não tinha, naquele período não tinha. Então a gente tem uma noção aí que o número é muito grande de Sim. pessoas autistas em idade escolar que precisam de atenção, né? E precisam desses centros de referência. Então, criar mais centros de referência é importantíssimo na nossa cidade. Tá bom? Acho que é legal isso também. A gente está com essa atenção especial aos centros de referência e também ao CIUG, que são coisas que a gente já tem no município. O Centro de Formação dos Profissionais de Educação, que é o CREFCOM, que também já tem no município. Fortalecer esses espaços é muito importante na nossa cidade. Creche, escola integral, profissionalização. escola integral. E por que não acesso às bolsas universitárias como Maricá tem, né? O passaporte Perfeito. universitário, a gente copiar em São Gonçalo, é um investimento tão pequeno para o tamanho a grandeza que é, né? De colocar o jovem, né? Numa possibilidade, de ofertar ao jovem uma possibilidade de vida melhor, né? Perfeito, perfeito. Graciane, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para deixar um recado e fazer um pedido para todos os professores, a todos os funcionários públicos da cidade. Resistam, sejam resilientes. Esse período de treva vai passar, esse temporal vai passar. Esse período de golpe na educação pública do município, nas políticas públicas que mudam a vida das pessoas, para priorizar investimento em maquiagem, principalmente em obras de visibilidade no centro da cidade, porque também não chega na periferia da cidade, porque a gente conhece a cidade e sabe disso, né? Vai passar. Então sejam resilientes. Nós vamos superar isso, porque São Gonçalo é maior que isso tudo. Isso. E vamos avançar na saúde, na educação, na oportunidade. Tem uma disputa a ser posta hoje na sociedade gonçalense, né? O gonçalense não aguenta mais tanta barricada, tanta violência, as pessoas irem embora para São Gonçalo. Tem uma disputa hoje. Essa disputa é disputar a vida dos jovens. E a gente só consegue disputar a vida dos jovens desde o início lá com a creche de qualidade, integral, com a escola de qualidade, com curso profissionalizante e com investimento público. Não é isso? Perfeito. Dimas, estamos juntos. Vamos contar com você nessa luta e vamos, São Gonçalo merece mais. A gente precisa muito da Graciane Volotão lá na Câmara de Vereadores. Ela vai ser a legítima representante do servidor público e da educação de qualidade em São Gonçalo. Você vai vencer essa eleição de vereador e vai levantar essa bandeira. Eu tenho certeza que você vai ser essa defensora lá na Câmara de Vereadores. Olha, nós precisamos muito de Dimas Gadelha como prefeito da nossa cidade de São Gonçalo, porque São Gonçalo merece mais e a gente está contando com você aí para que a gente esteja, de fato, colocando a nossa estrela para brilhar em São Gonçalo. É isso. É isso. Nossa estrela vai brilhar, a estrela de São Gonçalo vai brilhar. É isso aí. Obrigada, Dimas.